Dando sequência, então, à parte final da nossa apresentação, vou mostrar para vocês agora a parte dos indicadores. Então, a gente tem aqui, vamos começar pelo consulta geral. Esse consulta geral seria a página onde você consulta tudo que foi feito de serviço aí na sua farmácia. Todos os serviços que foram feitos aqui, você consulta por essa página. E aqui a gente tem os filtros. Então, a gente tem o período que foi feito o atendimento. Por exemplo, se você quiser saber os atendimentos que você fez no mês, né? Você coloca o período do mês aqui. Aqui você tem as opções de, por exemplo, quero saber qual foi os serviços que esse farmacêutico fez. Você seleciona ele. Se você não quiser incluir farmacêutico, deixar para toda a farmácia, para todos os farmacêuticos, você só limpa esse filtro, tá bom? Aqui também é uma opção de filtro, se você quiser saber quais são os serviços daquele paciente. Para que isso serve? Por exemplo, o seu paciente foi lá durante um mês, fez lá uma glicemia, mediu a pressão, e você quer saber só os serviços que você fez nele. Então você pode vir aqui selecionar esse paciente, certo? Colocar aqui qual que é o serviço que você deseja consultar. Por exemplo, aqui vou colocar uma glicemia e vou dar um buscar. E aqui você já tem acesso a esses dados. Aí você quer ver os detalhes dele. É só você vir aqui e clicar em detalhes. Você já tem acesso àquele serviço que foi feito com a data, né? Qual que era a glicemia dele e tudo mais. Tá? Então, isso aqui seriam os nossos indicadores que você pode estar utilizando esse filtro ou não. Por exemplo, se eu tirar aqui o paciente, só tenho aqui o período e o serviço. Se eu der um buscar, eu tenho acesso a todos os controles de glicemia que foram feitos aí nesse período. Se eu mudar aqui, por exemplo, a gente tem aqui o serviço. Se eu colocar aqui prescrição farmacêutica, a gente aqui vai ter o serviço de prescrição que foi feito no período que a gente colocou. Então aqui você pode utilizar todos esses filtros ao mesmo tempo ou só a data com o atendimento. E aqui a gente tem um imprimir. Então tudo que tiver nessa tabela aqui, você pode estar gerando um relatório para estar imprimindo aí para esse paciente, certo? Ou até mesmo para vocês aí ter o controle. Visto essa parte de indicadores da consulta em geral, a gente tem o retorno. O que seria esse retorno? Eu já expliquei para vocês o retorno geral e o retorno farmácia popular é a mesma coisa. Lá nos serviços de prescrição, você tem a opção de incluir os medicamentos, certo? E se por algum acaso for farmácia popular, você colocando a data de retorno lá na hora de fazer o serviço, você consulta aqui nessa página. Então você vem aqui e coloca um período, certo? Que foi feito o serviço. Seleciona, por exemplo, um paciente. Vou colocar aqui, não encontrou nenhum registro. Eu vou fazer um aqui só para mostrar para vocês. Então, eu vou colocar aqui Júlia, vou colocar aqui um texto da prescrição. E aqui eu vou colocar um inserir medicamentos. Vou colocar aqui um medicamento aleatório. E vou colocar aqui, ó, que é farmácia popular e vou dar um salvar. Já foi incluído aqui então esse medicamento para o paciente. Vou voltar aqui, certo? No caso, o paciente é a Júlia, e vou colocar aqui uma data de retorno, que vai ser dia 29 de janeiro, por exemplo. E vou salvar o registro. Feito isso, se eu entrar aqui no meu retorno farmácia popular, colocar aqui o prazo, eu já vou cair aqui, ó, com o serviço que eu prestei para a Júlia, se for uma prescrição farmacêutica. Aqui eu tenho o telefone dela e aqui eu tenho a data de retorno dela. O que seria esse retorno? A data que acaba o remédio. Então aqui você já consegue, se você trabalha com farmácia popular, você já consegue ver quais os pacientes que vão ficar sem o remédio de farmácia popular, podendo ligar para ele, ver se ele quer um delivery, se ele está precisando do remédio, né, fidelizando o cliente e fazendo com que ele não compre nos outros concorrentes, tá? Esse seria então a nossa parte de retorno de farmácia popular. E para finalizar, a gente tem a avaliação. O que seria essa avaliação?
A avaliação do nosso sistema é de serviços específicos, no caso, somente controle de glicemia e prescrição arterial, tá? O que que seria isso daqui? Todos os serviços, como eu mostrei no vídeo anterior, né, no caso, glicemia e pressão arterial, tudo que você fizer aqui, você pode fazer uma avaliação do seu paciente. Então, chegou uma paciente lá com a glicemia muito, com a pressão, uma glicemia muito alta, por exemplo, você pode estar a cada 3 dias, uma vez por semana, você combina com ela, ela vai lá na sua farmácia, né? Passa aí 15 dias, por exemplo, você realizando sempre esse controle de glicemia para ela, você pode, na última vez que ela for lá, por exemplo, você pode fazer uma avaliação com ela. Então você coloca aqui o tipo do relatório, se ele vai ser um sintético ou se ele vai ser um analítico, tá? A gente vou mostrar os dois para vocês. Coloca o período que você atendeu ela. Coloca qual atendimento, se é um controle de glicemia ou se foi a pressão arterial. Vou deixar aqui o glicemia e seleciona qual que é a cliente. Eu coloco aqui e dou um buscar. Se ele achar algum registro, ele gera um relatório para a gente, né? No caso aqui, a gente achou 2 registros, tá? Então, ele gera aqui uma tabela com 2 linhas, com a data que foi feito o registro, data e hora, e qual que era a glicemia desse paciente. São dados, óbvios, aleatórios só para apresentação. Então, aqui a gente tem 2, só que isso aqui não é detalhado, tá bom? Aqui a gente tem até uma tabelinha, para você entregar esse relatório para o cliente, ele entender melhor como funciona. E aqui a gente tem a opção também do relatório analítico, que ele é um relatório mais detalhado. Então aqui, vamos supor, no caso aqui a gente tem só dois serviços de controle de glicemia. Mas vamos supor que você fez aí na pessoa durante 15 dias, né? Então você vai ter aqui 15 registros, né, na ordem, contando tudo que foi feito. Por exemplo, então aqui a gente tem acesso a qual o dia que foi feito, né? Qual que foi a glicemia da pessoa, qual foi o farmacêutico que fez, qual que foi a hora, alguma observação, no caso aqui a gente não tem, mas é só preencher lá no cadastro, no controle de glicemia, e aqui você pode estar enviando esse relatório para o seu paciente, para ele ver, olha, estava muito alto, agora baixou, tá tudo bem. Isso, né, é algo a mais para você estar mostrando e fidelizando aí o seu cliente. Então, basicamente, nosso sistema tem esses 13 serviços de farmacêutico, né, com um retorno comum, um retorno de farmácia popular e uma opção de avaliação, né, fidelizando o teu cliente, né, e fazendo com que ele não compre em outra e você tenha uma relação aí mais próxima com ele. Isso é muito importante. Então, essa foi a nossa apresentação sobre o sistema. Lembrando que a gente é uma empresa de software, a gente desenvolve softwares personalizados, tá bom? A gente está há mais de 30 anos no mercado aí, então qualquer coisa que vocês precisarem aí, que vão melhorar o sistema, para vocês especificamente, a gente está aberto para ouvir e estamos aqui sempre para atender vocês. A gente tem uma consultoria, um pessoal de suporte, uma equipe de programação para atender vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do sistema e qualquer dúvida estamos à disposição.